Fala galera, estamos aqui hoje na abertura do nosso podcast. Temos um convidado sensacional, um camarada que eu gosto muito, admiro bastante. Ele tem um nome no livro dos recordes. Mas antes eu quero pedir para você informar, nós estamos presentes aí no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de podcast do Brasil. Se você está curtindo, é um camarada perdido como eu, que busca conhecimento em várias áreas. Vem curtir, acompanha a gente que vocês vão gostar do nosso canal. Bem, hoje eu tô sozinho, o meu apresentador, meu amigo, não conseguiu vir, né? Eu posso dizer que ele passou mal, mas eu acho que ele amarelou pro nosso convidado aqui, ficou nervoso. Então eu quero apresentar agora o Ronald, o Pedro Ronald, que tem o nome do Deus do Recorde. E aí, Pedro, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e contar um pouquinho, né, sobre o ser recordista, sobre o que é o paraquedismo, sobre carreira, o que você perguntar, eu vou estar respondendo. É isso, hoje a gente vai falar sobre salto de paraquedas, galera. Quem tem interesse de entender como que funciona, fica aqui no nosso bate-papo que vocês vão saber tudo. Onde salta, os riscos e com um camarada expert que tem... Vamos lá, general, simplificando aqui. Quantos saltos o senhor já tem? Bom, na semana retrasada eu completei 1.868 saltos. 1.868 saltos. É bastante, né? General, é bastante. É mais páginas do que eu já li de um livro. O senhor já fez aí de saltos de paraquedas. Mas, general, vamos lá. Livro dos Recordes é um negócio bacanudo no currículo do senhor. Como que foi aí essa experiência de... Como que aconteceu? Qual que é o recorde aí que tá listado ali no Guinness? Tá bem, eu vou chegar ao recorde, mas primeiro eu vou contar sobre paraquedismo. Pronto, a gente chega lá ótimo, recorde, ótimo. É por isso que é bom estar com gente pedagógica que consegue explicar e tirar o TDAH da gente, né? Vamos lá, general. Exatamente. Comecei paraquedismo no Exército, né? Tudo vai acontecendo por acaso. Eu me considero uma pessoa intuitiva, né? Os obstáculos que surgiram ao longo da vida e vão surgindo para todas as pessoas, né? Certo. Aí nem sempre são obstáculos para nos desagradar, mas para nos escolher o caminho correto, o caminho que vai nos trazer coisas boas, né? Porque a gente tem o costume de pensar no caminho que a gente quer escolher, mas a gente tem que entender que tem um senhorzinho lá em cima, que a gente tem que seguir o caminho que ele escolheu pra Ele gente escolhe pra fazer. gente, né, general? É verdade, é verdade. Né? E eu entrei muito cedo, sempre fui motivado, muito bem preparado fisicamente, menino de roça, né? Cuidava de boi, corria atrás de cachorro, ia a pé para a escola, tinha que andar 4 km para ir e voltar. Caramba, então, já começou na dificuldade então, general. Pois é, a gente começa assim. Então a vida de exército foi tranquila, já estava acostumado com a relação. Descalço, na geada, e essas coisas vão tornando você mais inteirado com o universo que te cerca, né? Porque muitas dificuldades, né? E antigamente, na década de 60, tinha muita coisa difícil para a gente contornar, né? Enchentes, essas coisas todas. Meu pai não tinha carro, ele tinha uma carroça. Um Ford, aqueles de madeira ainda, que ele tinha que empurrar todo dia na ladeira para ele pegar no tranco. Fordão, né? A manivela. Eu sei, eu já vi aquele carro já. Mas eu, desde pequenininho, eu gostava muito de ler. Eu me lembro de menino ter lido todos aqueles livros que a gente tinha que ler, né? Ilha do Tesouro, Mark Twain, aquelas coisas. Eu lia, eu pegava na rua carteira de cigarro para ler, eu gostava muito de ler. Eu gostava de matemática, né? E aí olha como a história vai acontecendo, né? E meu pai tinha o sonho assim, meu filho, eu quero que você seja engenheiro. Que você seja engenheiro. Eu falava, não, tá legal você é engenheiro, mas... Mas sem botar muita fé no que ele estava dizendo ali, sem né? botar muita fé no que ele estava dizendo, né? Porque um dia eu acabei sendo engenheiro, mas porque apareceu um obstáculo na minha vida e eu falei assim, poxa, isso aí é para escolher a carreira de engenheiro. Olha como é que o mundo acontece. E dali eu fui para a escola militar... Era atleta de alto nível na escola militar, com algumas pessoas muito conhecidas, inclusive no cenário nacional. Bacana. Né? Que bacana. E ali eu aprendi que o atleta ele é diferenciado, né? Por questões de valores, de dedicação, disciplina, um preparo, um certo nível de competitividade, né? Para você superar desafios, superar as marcas que você já alcançou. E com você mesmo, né? Você fica com aquela competitividade até consigo próprio, exatamente, né? E aí, já menino, com 18 anos, eu peguei a mania de tentar fazer aquilo que era o mais difícil. Sempre, né? Aí eu fui ali, né? Na hora de escolher lá, eu podia escolher várias opções, eu escolhi aquela que era mais difícil. Ser atleta de pentatlo, uma coisa bem
É isso que eu perguntava. 5 modalidades. Pentato militar? Pentato militar. É natação, ciclismo, corrida, tiro, lançamento de granadas, né? Caramba, e a pista de pentato. Cheguei a fazer um tempo excepcional na época, lá quando era muito jovem. E dali eu resolvi escolher a arma, não escolhi a arma, escolhi o quadro, porque era o mais difícil ir para o quadro. Tá bom, saí da escola, fui servir no Rio de Janeiro. Lá eu queria fazer escola de educação física, porque eu era atleta, né? Fui atleta do Exército, competi pelas Forças Armadas. Daí depois eu pensei assim, poxa, isso aqui tá muito fácil, vamos escolher uma coisa mais difícil. O senhor achou fácil? Aí eu fiz paraquedismo, que é uma coisa muito difícil no Exército, como oficial. Depois eu fiz um curso operacional, né? Comandos e Forças Especiais. Fiz os dois. Fez os dois? Em um ano fiz os dois cursos. E aí segui nessa vida... Os dois no mesmo ano? No geral, isso é diferenciado, né? Mas naquela época a gente fazia assim. Era a época dos malucos mesmo, né? Dos que queriam fazer. Né? Legal, força de vontade em cima. E ali a gente tem que ter realmente muita dedicação, muita disciplina, muita força de vontade, muita superação. Lá a gente entende que quando ele acha que chegou no 100%, não chegou no 100%. Tem muito mais de energia, de capacidade que você pode explorar de você mesmo, porque é tudo muito mental, muita cabeça, né? Você definir um objetivo e não desistir, né? Ter coragem de enfrentar e não desistir. E acabei servindo nessa unidade operacional por muito tempo, né? Até que chegou um momento na minha vida ali que eu tinha que escolher, né? E aí eu resolvi escolher fazer o Instituto Militar de Engenharia. Para quem não sabe, gente, o IME é uma das faculdades mais difíceis do Brasil. Está entre as 10 escolas de engenharia melhores do mundo, né? Do mundo, olha só. E eu trouxe meu diploma aqui, que é só trouxe 2 documentos. Trouxe diploma? Trouxe. O documento mais importante depois da minha certidão de nascimento é o diploma do ninguém tira, general. Que excelente. E eu sou um cara de muita sorte, né? Porque sempre que estava viajando, andando num barco, em operação, qualquer coisa que eu estivesse fazendo, eu estava lendo, estudando. E eu gostava muito de estudar matemática, eu era viciado em matemática. Então hoje eu entendo o vício dos meninos em game, porque matemática é um tipo de game cerebral, né? É verdade. Eu gostava de fazer tudo. Se eu estivesse aqui, eu já estaria resolvendo já as equações para fazer esses prismas que tem atrás de você, tudo. Eu sentava na mesa, eu começava a rabiscar no papel, num bar. Pegava aquele papel da mesa ali, já começava a escrever, desenhar, escrever fórmulas, né? Gostava muito. Aí teve um dia que fui lá no IME, pedi ao professor um livro de matemática, de integrais e derivadas, né? Ele me deu um livro russo. Russo? Não nem passei inglês para facilitar, o nível é hard mesmo. Tinha mais de 8.000 exercícios de integrais e derivadas. Eu fiz todas, né? Aí veio a prova do IME e tal, quando abro assim, eram 5 questões. Folhei, a primeira eu sabia, a segunda eu sabia, a terceira eu sabia, a quarta também eu sabia. Digo, vamos para a quinta, né? A quinta que é aquela para ninguém acertar. Quando eu abri assim a última prova da página, uma integral dupla exceção que só tinha uma solução, e eu sabia fazer porque eu tinha visto uma bem parecida no Pisco 9, que era o livro russo. No bendito livro. Aí foi a diferença, né? Eu gostava muito de mecânica, física, eu andava em operação assim, eu pegava meus alunos assim, aluno, vamos calcular qual é a força do vento para girar essa pá desse moinho aqui para ele tirar água. Eu gostava muito de fazer cálculo para tudo. Gostava, sempre aplicava física, mecânica, né? E montanhismo, gostava muito de montanhismo. Montanhismo é a pura aplicação da física, né? Do atrito, de força, essas coisas. Isso. E aí eu passei pro IME, a escola mais bacana. Qual a idade que o senhor tinha quando foi pro IME? Era novo, eu tinha 27 anos, né? 28, cheio de mais, energia. Cheio de energia, né? Pô, mas isso é um diferencial do senhor, porque pelo que eu tô vendo, o senhor se desafiava física e mentalmente. Se procurava um desafio em qualquer área da sua vida. Era como atleta, queria superar como atleta, falou, não, agora eu quero estudar. Eu quero me superar no estudo. E no IME passou tranquilo, porque estudava muito. E até essa minha ida pro IME, né, eu praticava o paraquedismo. Era obrigatório você, a cada 3 meses, fazer pelo menos um salto. Mas eu gostava tanto de saltar que quando eu passei esse período de 7 anos, eu saí de lá com 436 saltos. Né? É muito mais do que de um a cada 3 meses. E alguns de altíssimo nível. Né? Altíssimo nível que eu digo, altura mesmo. Altura. Cheguei a saltar de 28 mil pés, né? Onde você tem que usar máscara de oxigênio. 28 mil pés dá o quê em metros, assim? Que eu não conheço muito bem. Dá quase 8 quilômetros, mais... 8 quilômetros de altura? Menos, próximo. Mas já para o pessoal tomar base, né? O que é muito difícil lá
é o ambiente em si, né? Você tem que usar máscara de oxigênio. Se a máscara falhar, você em 30 segundos você entra em hipóxia. E desfalece. Apaga, desfalece, né? Aí como é que você vai comandar o paraquedas? Naquela época nós não tínhamos dispositivos automáticos de abertura que a gente tem hoje, né? A gente perdeu gente em saltos dessa natureza por conta de falha, né, do próprio paraquedista. Temperatura, a gente chegou a pegar menos 70 graus, pensa. Sem roupa apropriada, né? Antigamente não tinha, né? Uhum. A gente fazia... E quanto tempo você fica nesse menos 70 até chegar numa foram temperatura agradável? 2 minutos e 40 de queda livre até você comandar o paraquedas, né? Cara, é muito tempo, geral. Bastante tempo. É muito tempo. E aí, para você fazer um salto desse, né? De forma pioneira, né? Tem que ter muita coragem, né? Porque você sabe que você está ali, tá no limite entre a vida e a morte, né? Se você falhar, você morre. Mas a gente faz. A gente, quando é novo, a gente não pensa muito no risco, a gente pensa no risco para administrar o risco, mas a gente não pensa em refugar a missão, jamais. Né? Porque a enfrenta confiança com coragem. Em cima também, né? A confiança está lá em cima, o preparo lá em cima. Né? Muito preparo técnico, muito preparo intelectual. Aí a gente chega nesse nível. Né? Eu fui pro IME e aí minha vida mudou completamente. Quando a gente é menino, assim, até os 40, a gente só pensa a carreira até os 40 realmente, né? Uhum. E essa fase dos 25 aos 35 anos é a fase de maior produtividade física e intelectual, né? Então, quando eu vejo um menino novo, assim, nessa fase, capitão, né? Muito vibrador, eu entendo a capacidade de ser. Porque você passou por aquilo ali, né? Passei por aquilo ali, é uma fase que você passa, né? E aí depois que eu fiz o IME, fiquei muitos anos sem saltar de paraquedas. Voltei em 2000, na comemoração dos 500 anos. Teve um evento no Rio de Janeiro, que era para o lançamento de 688 paraquedistas em única passagem. Eu fui saltar, voltei. E de lá para cá, de 2000, nunca mais parei. Aí abriu a porteira, nunca mais parou? Nunca mais parei. Aí eu passei a saltar de modo civil, né? Porque até então você saltava no militar. Nesse evento do recorde do 688, eu saltei como militar. Foi minha primeira entrada no Guinness, né? Primeira entrada? Teve mais de uma? Teve. Então minha fonte... Diplominha aqui. Olha o diploma aí do Guinness. Porque minha fonte do só Guinness, falou de uma. Mas aqui esse é um deles, né? Hoje eu acho que tem uns 18 recordes por aí. Mas o mais importante, sem dúvida, é esse aqui. Esse aqui é o que a gente alcançou agora em 2023. Esse foi recente? É o recorde mundial. Esse é o recorde mundial. Qual recorde foi esse aí, geral? Esse aqui são 2 recordes, um 95 com pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso, né? Então a gente fez um 101 way, uma figura em que 101 pessoas estão conectadas conforme o desenho previsto previamente, né? E depois a gente fez um 95 em que as 95 pessoas conectadas, as pessoas desconectam e refazem uma nova conexão. Um novo desenho. Um novo desenho na figura, no mesmo salto. Né? 95 pessoas. Cara, para orquestrar isso aí. E a gente tem que fazer isso em 1 minuto. Né? E eu aprendi a fazer isso em 2010, há 15 anos. Né? Quando vi lá em Taubaté um treinamento por um recorde que seria um recorde brasileiro, uma tentativa deles fazerem 100 pessoas, né? Fazendo esse tipo de salto. Eu não gostei desse negócio. Isso tem a ver com a minha personalidade. Tem a ver com um time. Né? E aí passei a praticar esse tipo de modalidade, né, que a gente chama de Big Way, formações, né, grandes formações. Fui para os Estados Unidos para fazer um treinamento em 2010 e a partir dali, todo ano eu tenho praticado paraquedismo de alto nível, que a gente chama de Big Ways. Né? Minha maior participação é um 200 Way, que foi um recorde estadual na Califórnia, estado da Califórnia. 200 pessoas? 200 pessoas em que a gente conectou, fez uma primeira figura, desconectou e fez uma segunda figura. Ah, tá. Porque esse não era... Não é mundial. Não era mundial. Não. E não era pessoas acima de 60 anos. Era misto, né? Tinha gente em diversos níveis, né? Cara, é incrível como esses traços de personalidade se refletem em vários aspectos da vida, porque desde criança o senhor vem quebrando o seu próprio limite. E vem buscando sempre mais, um nível a mais, um nível a mais, um nível a mais. Isso mantém a gente saudável, ativo. Eu tenho inveja da vitalidade do senhor. Assim, se o senhor chegar na idade que o senhor tem, com essa vitalidade, com esse corpo, esse preparo físico, tô feito já. Eu gosto de inspirar os mais novos. Né? E eu acho que é uma forma, né? Pô, os caras olham assim, aquele velhinho ali tá indo saltando nesse nível, né?
Então, se coroa vai, eu vou ter que também. É claro que eu não tenho o mesmo desempenho que os mais novos, não tenho absolutamente, né? Mas na minha idade eu tenho um desempenho considerado de alto nível, né? Então, é isso, o senhor vem se mantendo acima da média de onde você está naquele momento ali. Você vai passando, porque você acabou de falar aqui na conversa que já bateu, conseguiu alguns recordes, boas marcas, sendo um atleta de pentatlo, né, no próprio exército. E dentro do nível de pessoas que o senhor anda convivendo, o senhor está sempre ali acima da média, cara. Tô ali, triscando. Tá ali incomodando, né? Ali triscando, né? Tem muita gente de alto nível no mundo, né? Você achou que eu tenho muito salto? 2.868. Eu tenho amigos que têm 30 mil saltos. O cara vive disso. Ele vive pulando, né? Todo dia pula 3 vezes. Todos os dias, né? Desde jovem, né? Mas, gente... Muito. E... Esses caras fazem parte do time mundial, né? Time do qual eu faço parte também. Uhum. E você se reúne quantas vezes por ano para poder tentar alguma marca ou fazer algo diferente? Tem várias opções anuais, né, para praticar o que a gente chama de formações e big race. Aqui no Brasil a gente tem no exterior, tem na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia. Né? E eu costumo ir para os Estados Unidos, que é mais fácil, né, mais prático. E aproveita e faz um passeio ali, leva a patroa para poder fazer umas compras, né? Leva. Porque tem que unir o útil ao agradável, senão ela começa a implicar com o seu esporte, né? Não, ela não implica absolutamente. É mesmo? Ela favorece que eu pratique o esporte, nunca criou obstáculo. Ele tá falando a verdade aí, ô primeira dama? Sim. Ela já saltou de paraquedas também, ela sabe como é bom, né? É um desafio muito bacana. Mas aí lá, a primeira vez que eu vi essa questão dessa modalidade, né, eu pensei assim, poxa, isso tem a ver comigo. E aí a gente descobre uma coisa muito interessante, né? A vida tem uma variedade de coisas maravilhosas disfarçadas de coisas impossíveis, né? A gente olha assim, pô, mas aquilo ali é difícil, muito difícil. Mas nem tudo é impossível, né? Porque eu fui entendendo que é tudo uma questão de vários aspectos que você coloca para a sua vida. E quando você pensa numa formação como essa, de 100 pessoas, que todos têm o mesmo espírito que você. E esse que é o diferencial, né? Você tem um grupo de pessoas com as quais você vai aprender. Algumas vão aprender com você também. E em cada salto você aprende alguma coisa. E isso é muito bacana, né? Tudo na vida. Se você prestar atenção em cada local que você está, com as pessoas com as quais você está sempre aprendendo. E isso te faz não ser arrogante jamais, né? Porque a pessoa que acha que já alcançou o topo nunca mais vai aprender. Não, essa está errada. Todos os dias você aprende com uma pessoa que está do seu lado. E por mais que você ache que ela não tem nada para te transmitir, ela tem. Ela sempre tem. E no caso do paraquedismo é interessante, porque você está lidando com vidas o tempo todo. Ele tem um risco, né? E eu acho que isso deve trazer uma união para o grupo que acaba sendo diferente de algumas outras tribos por aí. Com certeza. Todo mundo tem que estar no mesmo timing, né, que eles chamam no mesmo relógio, na mesma energia, na mesma concentração, na mesma preparação, né? E para alcançar o objetivo que é uma superação, né? Uma nova figura, uma figura diferente, mais difícil. A gente sempre faz isso, né? Sempre desenha novas figuras que são mais difíceis, né? E para alcançar esse desenho, ele ter sucesso, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que entender várias coisas, né? Para você alcançar o propósito, né? E tudo começa com um plano. Você tem que desenhar um plano, né? Você tem que se conscientizar do plano, você tem que entender a sua limitação. A gente vê alguns atletas que às vezes você pergunta pro cara, você está confortável nessa posição? Né? E aí ele diz assim, não, puxa, eu queria um pouquinho mais para perto da porta, né? Uma posição um pouquinho mais fácil, tem posições mais fáceis e mais difíceis dentro da formação, né? Eu, por exemplo, adoro estar entre os que saem por último do avião, né? Quando você sai assim, a formação está lá, o início dela está 1 quilômetro de distância. E como é que você tira 1 quilômetro de distância? Na velocidade. Na velocidade. Né? Você viu uma flecha de lá para cá. Exatamente. Então a formação está caindo ali a 180 km por hora. Você tem que imprimir uma velocidade de 300, 350 por hora, voando na posição de mergulho, que a gente chama de dive, avaliando distância, o tempo todo, distância, velocidade, até que você começa a frear. Chega perto da formação e aí você faz o seu trabalho, né? E aí, para fazer o seu trabalho também tem um conjunto de regras, né? Que você não pode falhar, que é radial de aproximação, rampa de aproximação, proximidade, velocidade. Na hora de você conectar, também tem um conjunto de coisas que a gente chama de slot, né? Que é nível, ângulo,
proximidade, calma. Imagina, você está descendo 180 por hora. E tem que manter a calma. E aí você conecta, né? Outra pessoa que vai conectar em você também tem que fazer a mesma coisa. E essa conexão, ela tem algum encaixe ou é apenas segurando? Não, a roupa tem uns pontos ali, né, que específicos de umas alças para você conectar, exatamente, para você conectar, né? Mas a conexão ideal é que ela seja super leve, sem você tracionar, sem empurrar, né? Porque quando você empurra, você provoca um movimento na formação que não é desejável, né? A pessoa tem que ter um nível de habilidade muito grande para poder montar uma dessa, porque só que o senhor falou isso, falou umas 7 ou 8 variáveis que tem que ser controladas em tempo instantâneo para que eu consiga fazer essa formação. Isso você aprende praticando, né? E aí vem coisas que levam ao sucesso não só a quem faz parte de um time como esse, mas de qualquer time ou de uma carreira, né? Primeiro é você se preparar, né? Estudar o que você vai fazer, ter a consciência situacional o tempo todo, né? Segundo, a disciplina. Você não consegue alcançar um objetivo difícil como esse sem disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é um conjunto de definições, né? Tem muita gente que acha que disciplina é ruim, não. Eu acho interessante a definição do Mike Tyson. Ele diz que disciplina é você fazer o que você odeia como se você amasse. Tem a ver com isso, né? Disciplina é você assumir um compromisso mental, né? E cumprir. Então, poxa, nem sempre a gente tem tempo, em função da sua agenda diária, de fazer uma preparação física. Às vezes foi dormir meia-noite. Esse é o único horário que você tem para fazer sua preparação física, manutenção física. É das 5 da manhã até as 6h30, para você depois de trabalho. Acorde e faça. E aí tem a ver com o que Tyson falou, né? Pô, é chato você acordar 10 para as 5, ir pro ginásio, para o aparelho, se preparar, né? Fazer aquele 1h30 de atividade ali, cansado, com sono. Tem que fazer. Isso é disciplina. Disciplina e compromisso com tudo aquilo que você estabelece dentro do seu plano para você cumprir e chegar àquele objetivo. Eu acho uma parada interessante que quando se fala em disciplina, as pessoas tem disciplina, mas geralmente as pessoas elas tendem a cumprir um compromisso que ela faz com alguém, mas não tendem a cumprir um compromisso que ela faz com ela própria, né? Então, quando você está num time, o compromisso começa com você próprio, né? E com o time. Uma coisa leva a outra. Porque se você não cumpre o compromisso com o seu time, você vai ser excluído do time. Um time de alto nível, em que as pessoas têm que apresentar performance, depois da terceira, quarta falha, você é excluído do time, você não é mais convidado a fazer parte do time, né? Para fazer uma formação como essa, né? Isso tem a ver muito com o trabalho. Então, a disciplina é a sua amiga, né? Desde que você seja disciplinado, entendeu? Nesse sentido, né? E ela que traz um conjunto de coisas super necessárias para você alcançar o objetivo final, né? Geral, o senhor na sua vida, assim, o senhor é 880? Sabe por que eu estou perguntando? Porque geralmente o cara disciplinado, ele tem que ser 880, porque se ele não for assim, ele fala, hoje eu dormi tarde, então eu não vou treinar porque eu posso não treinar hoje. E das histórias que você vê de sucesso, na grande maioria das vezes, o camarada ele acaba sendo 880, pelo menos nesse aspecto, e fala, fiz um compromisso, tenho aqui compromisso com o meu time, tenho compromisso comigo que eu fiz, é um objetivo que eu tracei, não quero saber, eu vou cumprir, eu vou fazer. O senhor também é assim em outros aspectos da vida ou basicamente nisso aí? Eu acho que sou. Eu acho que sou. É que nós temos gente aqui que pode desmenti-lo, né? A gente define objetivos e a gente tenta cumpri-los sempre dentro do que foi previsto, né? Que bacana. É assim que você alcança o sucesso. Você não alcança o sucesso sem esforço. Tem dezenas de livros que falam sobre isso, né? Se você quer ser a pessoa comum, você vai ser comum, né? Mas se você quer ser diferenciado, você tem que se empenhar, você tem que ter o plano, tem que ter disciplina, tem que se preparar, tem que estar o tempo todo comprometido com aquilo que você quer alcançar, né? Como é que você acha que esses atletas de nível mundial chegam lá para uma Olimpíada e o cara sobe lá para ganhar a medalha de ouro? E é muito bom. Quando você alcança o objetivo, quando você recebe um diploma com esse. Um diploma desse. Muito bom, é muito satisfatório, né? E tem o oposto, né? Todas as vezes que fui participar de um evento de um recorde de alcançou, não. Geralmente a gente tem mais não do que sim, não é, General? E aí quando você tem um não, você fez o último salto, às vezes a condição atmosférica não permite. Esse ano mesmo, 2024, a gente foi para um evento de recorde, só tivemos a oportunidade de fazer 4 saltos. Tendo que sair no meio das nuvens, não alcançamos. É frustrante, né?
terminou o Anos dia de lá... preparação, dinheiro investido. Foi alguns meses de preparação, né? Aí você terminou o último salto, o objetivo não foi alcançado. Você fica frustrado. É o oposto da alegria que você alcança quando alcança o objetivo, né? E esses saltos ali, quanto tempo mais ou menos um camarada tem que ter de experiência ou de horas de salto, não sei como se é assim que se diz, né? Para poder começar a vislumbrar fazer parte de um time desse? Então tem regras, né? Hoje a gente tem muitos instrumentos que permitem você saltar com mais eficiência e aprender com mais velocidade, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem o iFly, que é um túnel de vento vertical. Ah, né? Que simula ali uma queda, né? Simula a queda livre. Você entra daquele túnel ali, tem um vento passando por você, então você simula o controle do corpo de modo a dominar a queda livre e fazer os mínimos movimentos possíveis ou os movimentos necessários para você montar uma formação de forma precisa, entendeu? Então você treina isso no túnel. Eu vou no túnel toda semana. Você vai? Toda semana eu vou lá e vou 20 minutos, né? Com um grupo de amigos, né? Então a gente entra lá no túnel, um grupo de amigos, divide a hora de voo, né? A gente vai lá e é até para ter para todo mundo isso. Se diverte, fica bacana. Exato, né? Mas por quê? Para você estar sempre no estado da arte, né? Em forma, para na hora que você for saltar, você está ali. É a preparação contínua, né? Se o meu videomaker aqui, ó, quiser começar a saltar, porque eu acho que tem a versão militar, tem os saltos militares e tem o salto civil. Hoje eu só faço civil. E hoje o videomaker falou assim, cara, que história bacana, eu quero começar a saltar. Qual que é o caminho que ele tem que percorrer? Aqui a gente tem um local pertinho, Anápolis. Lá tem a Skydive Cerrado, temos lá 2 aeronaves muito boas, né? Um time tecnicamente muito bem preparado, né? Você faz seu agendamento pela internet. Na internet mesmo. Vai lá no horário, no dia marcado e vai saltar. Mas o primeiro é obrigatório ser salto duplo? O duplo é aquele que 2 pessoas, né? Um carregando o outro na mochila. Exato. Ele vai de um salto tandem, né? Ele vai como passageiro, né? Ele até pode comandar o paraquedas depois, é divertido. Mas o primeiro salto é uma experiência indescritível. O primeiro salto sozinho, o primeiro salto acompanhado. Todos os dois. Todos os dois. Eu já pensei em saltar, mas eu sou um pouco pesado, né? E aí eu não achei o paraquedas que comportasse o meu peso. Não, mas tem aqueles paraquedas mais pesados para salto duplo, né? Que você pode usar. Ah, que aí dá certo, você né? faz o salto simples usando o paraquedas salto duplo. Salto duplo. O cara falou assim, ó, tem que ter no máximo 90 quilos. Eu falei, eu tenho 110, cara. Não, tranquilo. Tem paraquedas normal para você, sem ser o de salto duplo. Sem ser o de salto duplo, que aguenta, né? Sim. Ah, bacana. E os valores para um civil, assim, lá em Anápolis, eu já vi na internet isso aí, eu já tive vontade de saltar. Me faltou um pouco de coragem. Eu vejo que eles filmam, né? Te mandam depois os videozinhos de você saltando e tal. O senhor tem noção mais ou menos desses valores ali? Se é bem salgado? Olha, isso varia do final de semana, varia da época, varia da altitude que você quer ir, varia do tipo de salto que você quer, quer um câmera externa te filmando, quer que o cara te filme usando uma câmera de mão, então os preços variam, né? Agora, o curso de paraquedismo é outro caminho. O curso de paraquedismo você vai fazer também com instrutor qualificado, vai fazer treinamento de túnel para certificar que você domina o seu corpo para fazer uma queda estável, né? Porque para comandar o paraquedas tem uma posição específica, né? Você tem que comandar o paraquedas naquela posição ali para não dar ruim. Né? Dá ruim, então, acontece. Então não é qualquer jeito que tu puxa a cordinha, não. Não é. E aí tem que estar numa angulação correta ali para poder puxar. Exatamente. Então, assim, angulação e o paraquedas tem que ser um paraquedas certificado também, dobrado por uma pessoa certificada. Pois é, esse é um ponto que eu queria chegar. Eu não dobro o meu próprio paraquedas, né? É alguém. O reserva só pode ser dobrado por uma pessoa certificada. Mas e o seu paraquedas? Por exemplo, o senhor que já tem mil horas de voo aí, de salto. O senhor dobra o seu principal e alguém dobra o reserva? O reserva ele é dobrado a cada 6 meses, né? Ele tem que ser aberto e dobrado a cada 6 meses para verificar se está tudo direitinho. O principal você dobra após cada salto, para fazer o próximo salto. Eu, para salvar energia, eu entrego para um dobrador, um profissional lá que dobra direitinho também. Normalmente não dá problema, né? Pois é, normalmente. O senhor usou a palavra normalmente. Dentro desses 1.800 e lá saltos, quase 2.000 saltos, já deu problema alguma vez aí? Você teve que acionar o reserva? Claro. Esse claro é que me assombra, né? Estatisticamente, a gente tem, em nível mundial, uma reserva a cada 800 saltos, né? Então,
Se você chegou no milésimo salto, não abriu uma reserva ainda, esteja preparado. Mas essa é uma coisa que a gente sempre faz, né? Antes de cada salto, a gente faz uma preparação mental. Os atletas de alto nível fazem muita preparação mental. E a preparação mental para qualquer salto ela é obrigatória para o saltador mais simples, né? E o que é isso? Você mentaliza tudo que você vai fazer em queda livre, desde a saída da aeronave, sua preparação, seus movimentos para pegar na barra para sair do avião, o que você vai fazer em queda livre, simula o comandamento do paraquedas, e aí você simula mentalmente todas as ações que você vai ter que fazer, executar, caso o paraquedas principal tenha algum tipo de problema. Algumas são simples de resolver. Às vezes o paraquedas abre com um girinho assim, você corrige o giro, num ladinho está meio fechado, você dá uma inflada, ele vai abrir. Mas há várias outras situações em que a coisa enrosca, né? Fica um pouquinho mais feia a situação, né? E aí você tem que estar preparado para essa situação, desconectar e comandar o reserva. O reserva ele só pode ser redobrado por uma pessoa certificada exatamente por isso. Ele não pode ter qualquer risco de falha, né? Então ele é aquele paraquedas que ele tem que abrir e normalmente abre. Esse meu amigo que tem mais de 30 mil saltos, ele faz essa assertiva na reunião inicial antes de um evento, né? Fala todas as regras de segurança, de pouso, de salto, como pode, que não pode, você se movimentar dentro do avião, checar o seu equipamento o tempo todo, cuidar dessas partes do paraquedas, que são as partes de comandamento do reserva, do principal, que podem abrir, etc., né? Para sair dentro do avião, com tudo bonitinho, certinho. Porque se um pilotinho, que é o paraquedinhas, que abre o principal, estiver saindo e ele sair lá fora, pode dar erro, né? Aquele então, sai muito próximo da aeronave. A gente verifica isso o tempo todo, né? Um cuida do outro. É um time. Então você tem o teu amigo, o teu partner, que você toma conta dele e ele também conta de você, né? Você conversa durante o salto. Naquela fase final tem uma preparação mental, né? Se você estiver com oxigênio, você tem que respirar com muita calma, essas coisas todas, né? Para tudo sair direitinho. Mas aí tem sempre uma brincadeirinha que ele fala sobre panes, né? Quem já teve um hard pull? O que é uma hard pull? O pilotinho está muito preso e ele não solta. Não consegui puxar na primeira tentativa. Assim, mas você tentou quantas vezes? Não, eu tentei 2, na terceira eu consegui. Você não tinha se preparado mentalmente adequadamente. Porque se você conseguiu na terceira, você poderia ter conseguido isso na primeira. É porque você não pensou mentalmente assim, vai estar duro. E puxar com energia. Entendeu? Isso é interessante essa preparação. E aí teve uma ocasião que foi muito engraçado. Porque assim, quem já teve pane aqui? A maioria levanta a mão. Já teve uma pane, já teve um reserva assim. E aí, você nunca teve uma reserva? Não, nunca tive. Vai ter hoje. O cara teve. E teve no dia? Meu Deus, que boca é essa, rapaz? Não, foi ótimo, sabe por quê? Depois, quando o cara chegou com reserva, abriu bonitinho, funcionou, né? Não briga com pane. Deu pane, tá ruim, desconecta. Desconecta logo e tira reserva. Ele chegou abraçando esse cara com uma alegria, com uma felicidade. Muito obrigado. Eu me preparei, comandei, abri o reserva, tô aqui, graças a Deus. Caramba, e olha só. É quase uma premonição mesmo. Não vai abrir hoje. Mas então, você tem que ter essa preparação, né? Tem alguns perfis de pessoas assim que eles são mais desligados. E tem outro que é aquele que é quase compulsivo. Então, nesse caso, tem que ser um quase compulsivo de checagem de segurança. Não, deixa eu olhar isso aqui. Aquele negócio de... eu desliguei o fogo do feijão. Será que eu desliguei o fogo do feijão? Aí vai lá de novo. Não, já desliguei. Então, vamos sair. E o fogo do feijão? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? O cara tem que estar se cuidando o tempo todo, porque o excesso de confiança pode trazer uma fatalidade, né? Nesse caso. Pode. Cara, que legal. E qual a altura mínima que você tem que comandar? Comandar, né? Eu ia falar puxar o paraquedas, mas é comandar. Assim, os iniciantes comandam lá 5 mil pés, 4 mil pés, nessa faixa, né? O geral fala em metro comigo, eu não entendo muito bem, não. Um pouquinho. Cada 3.300 pés dá 1.000 metros, né? Um quilômetrozinho de altura ali e tal. Por aí, né? Os atletas mais experientes podem comandar entre 3.000 e 2.500 pés nessa faixa, né? Por que você tem que comandar nessa faixa de altura? Porque se você tiver uma pane no principal, você tem tempo para desconectar ou tentar resolver o abacaxi, né? E comandar a reserva.
Tá, era essa uma das dúvidas, porque a gente fala assim, cara, mas quando o paraquedas se abre, o cara freia quase que instantaneamente, ele dá um freio brusco, Não, né? ele é progressivo. É progressivo? É progressivo, ele desacelera de forma progressiva, né? Ah, porque aí então, mas ele tem essa altitude aí, sei lá, 1 quilômetro e pouco, para poder ter o tempo de resolver caso uma pane aconteça. Então é uma borderline mesmo de segurança ali. Entre você comandar o paraquedas e ele está totalmente aberto e na velocidade final de descida, pode demorar aí 500 a 800 pés, alguns 1000 pés, depende do paraquedas. Tem vários modelos, né? E tem velocidade, por exemplo, indicada para eu comandar o paraquedas? Porque nessa posição de flecha eu já sei que não pode. Não pode. Porque está muito rápido, pode ser que o material não aguente, não é isso? Exato. Você tem que ter algum tipo de freio até que chegue na posição correta. É a posição de barriga que a gente chama, né? Ai, moço, é muita coragem, general. Então, coragem é um dos fatores para você saltar de paraquedas, né? Coragem de enfrentar o desafio. E tem gente que empaca lá na porta, não? Olha, não vou, agora eu não vou. Nesses anos todos que eu vejo salto livre, só uma vez que eu vi uma pessoa lá em Manaus que desceu com o avião, não saltou. Ah, é? Mas pagou o salto, né? Não saltou, mas pagou. O intuito era você descer de paraquedas. Mas só uma vez? Só uma vez. Mas geralmente a pessoa não fica com medo, não? Quando tá lá em cima, aí tem que fazer aquela preparação mental com ele, cara, calma. Coragem, né? A coragem é uma coisa importante. Se você me perguntar assim, se eu tenho medo, eu tenho. Até hoje? Claro. Talvez seja isso, porque você tá com 1.800 saltos. Exatamente. Não é? O medo que faz você estudar as regras, não burlar as regras, né? Se preparar, estabelecer os limites e cumprir tudo aquilo que está previsto ser cumprido. Entendeu? Isso aí é interessante nessa parte do... Deixa eu ver quanto toma. Agora, não é um medo que apavora, que bloqueia, não é, absolutamente. É um friozinho na barriga. Aquele medo de adrenalina mesmo, Isso, né? Da ansiedade, talvez até a ansiedade pela sensação do salto. Porque imagino que por mais que você tenha saltado, sei lá, 1.800, seu amigo 30.000... Todo salto é diferente. Todo salto é diferente, mesmo né? Aquele salto que você vai repetir, ele é diferente. No mesmo lugar é diferente. É diferente. Né? Porque quando a gente faz grandes formações, né? São vários aviões. Eu já cheguei a saltar com 10 aviões. 200 pessoas, 20 em cada avião. Então, os aviões, às vezes, não conseguem... sincronizar direitinho. Regular exatamente o mesmo espaçamento vertical e horizontal, né? Eles voam em formação V, de elementos, assim. Mas sempre tem variações, né? As do vento, né? A tripulação tem que ter muita habilidade também. Moço, é um assunto interessantíssimo. Já teve caso do avião congelar lá em cima os comandos, de ter que descer. Não ter como pular, não ter como saltar. Já teve caso do tempo fechar, né? De descer com o avião, quando o avião pousou, abriu tudo. Isso faz parte, né? Aí já é a fala do senhor, já é os planos divinos que estão agindo ali. Exatamente. Talvez não era para saltar hoje, é melhor a gente ter uma complacência. É bacana quando a decisão é minha, né? Muitas dessas vezes eu tomei a decisão porque era minha. De novo, vamos pousar. Ninguém vai saltar. Sinal. E aí você consegue ter essa sensibilidade de cuidar da vida do pessoal. Pô. Mas é isso, querendo saltar, é só ir a Anápolis, Boituva, Piracicaba, tem um time muito bacana. Vários lugares. E o iFly. Pode ir o iFly ali, qualquer um pode ir ali. Para ter uma experiênciazinha mais perto do chão, né? Escolas levam crianças lá para voar, é muito bacana. Bem, o que eu tô vendo aqui na fala também é que, apesar de eu ter seguido uma carreira militar, então acho que teve que mudar, né? Como todo militar muda muito, né? Gira muito ali. Essa atividade do salto te deu a oportunidade para viajar para lugares sensacionais, conhecer pessoas magníficas. Então isso deve trazer um crescimento, por mais que a gente consiga perceber que o senhor absorve conhecimento e coisas boas das outras pessoas, né? Então isso ampliou bastante a... Eu conheço gente aí de mais de 50 países que saltam comigo, né? Alguns eu nunca mais encontrei, mas eventualmente eu encontro, assim, no mínimo gente de 20 países nesses eventos que eu vou. Pois olha que bacana. E você acaba mantendo uma relação, porque você está ali, é um time mesmo. Exato. E não necessariamente precisa estar próximo para você ter um vínculo com a pessoa. Às vezes aquela pouca convivência ali já foi marcante o suficiente para que você lembre dela, que você tenha algum tipo de apreço, né, e consideração. Olha... O pessoal entra no Facebook, né? E quando acontece algum terremoto no planeta, você vai olhar lá se a pessoa estava lá. Já aconteceu um terremoto lá, né, no Tibete, né? Uma das pessoas que salta comigo estava lá no Tibete quando teve um terremoto. Mas eu escrevi para ela, estava bem. Estava bem, estava tranquila. Estava tranquila.
Poxa, essa é uma atividade assim que eu sempre tive muita curiosidade. Que traz muita curiosidade de todo mundo. Acho que não é só eu, não. Só que a pessoa não tem coragem, como eu não tive coragem de saltar. E quando o cara falou que do meu peso, ainda aí que eu não animei mesmo. Eu falei, não. E situação engraçada, bacana? Teve alguma situação que te marcou assim, que você, isso aqui foi bacana, depois que passa o problema, né? Porque na hora do problema aí não fica muito interessante, não. Todo o recorde isso. É muito bacana. Quantos recordes o senhor disse que tem mesmo? 18. 18 recordes. Já teve 18 assinaturas no Guinness Book? Não. No Guinness Book só... Oficialmente esse aqui? Esse aqui, aquele que foi um coletivo, né? aqui no Brasil, dos 500 anos. Caramba, eu não tenho nenhum lá, ó. Você já teve 18. Mas é bacana. Tem recordes regionais, pelo estado de São Paulo. Brasileiro tem vários, né? De formações. A gente começou com 82, 102, 103. Aí depois a gente mudou para outra modalidade de total break, que a gente chama, que todo mundo tem que mudar a figura completamente. Aí foi 36, 42. Então a gente vai subindo os números aí. Teve 71. Então, são vários, né? Tá, eu comecei ali. Fui lá em Anápolis, fiz o primeiro curso e me habilitei. Aí nesse curso, o primeiro salto já é sozinho quando eu faço o curso ou não? Tem que fazer um duplo? Você vai acompanhado. Não precisa o duplo. Você vai ser acompanhado de 2 instrutores, né? Um de cada lado. Você pode ir sozinho, mas os caras estão aqui. Não. Eles vão te segurando. Eles pulam contigo? Eles pulam com você, segurando em você, voando com você. Né? Tem uma convenção de sinais para ver se você está... Tá tudo ok, você não apagou, né? Ali na olha queda. Olha o tímetro, checa a altura, simula comandar. Né? Aí falou, a cognição dele tá boa, o bicho tá bom, oxigenado certinho. Porque pode acontecer, já aconteceu no passado lá, com os métodos antigos, né, de formação de paraquedismo, o cara apagar, bloquear mentalmente. Aquele que a pessoa esqueceu trava, de comandar, esqueceu de comandar. Entendeu? Trava de medo. Exato. E esse momento do comandamento ele é muito importante, né? Porque a gente vê, se você entrar na internet, você vai achar muito skydive que o cara cometeu erro, né? Comanda de dorso, o paraquedismo enrosca embaixo do braço, o pilotinho, enrosca na perna, enrosca uma parte do equipamento. Então a parte do comandamento é a parte muito importante no funcionamento do paraquedas, né? Porque ali começa a abertura do paraquedas. Se você já está mal... Já começou ruim, não vai terminar bem, ruim, né? Pode terminar ruim. Eu vi um caso de um camarada que ele abriu o paraquedas, vídeo da internet, obviamente, que ele abriu o paraquedas, inclusive eu achei engraçada a história porque o cara era ateu. Ele abriu o paraquedas, deixou de ser ateu. Aí abriu o segundo, que é o reserva, aí ele não abriu e no vídeo ele tava falando, meu Deus do céu, me ajuda. E ele caiu em cima de uma cerca, se cortou inteiro, mas não morreu. Mas ele continuou sendo ateu agora. Depois que ele descobriu que não morreu, voltou a ser ateu. Então, assim, é um caso que eu achei, mas como assim, cara? Na hora do desespero, tu chamou por Deus. Aí agora, depois que ficou vivo, voltou. Mas o mais interessante é que ele caiu numa altura de quilômetros e não morreu. Sortudo, né? Sortudo. Se isso não foi Deus, eu não sei mais o que foi. Pois é. Né? Deus está aí fazendo obras maravilhosas. Maravilhosas, né? E é mesmo assim, a gente, cabeça dura, acaba não pode não torcendo ainda o braço para dizer que ele está ali cuidando da gente. E tem um dispositivo de abertura automática também que a gente tem, né, no paraquedas reserva. Caso o paraquedista apague, tem uma colisão, já aconteceu. Esse dispositivo abre o paraquedas reserva quando chega ali na altura de 1000 pés, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende do modelo. E comandando a reserva, aí a pessoa pousa. E esse dispositivo, que foi inventado por uma pessoa que eu conheço, inclusive, já salvou muitas vidas. Tá, mas tem uma curiosidade aqui. Ele chega a uma certa altitude, ele dispara automaticamente. E por que ele não dispara quando... Porque ele já notou a baixa de velocidade e ele já viu que disparou o outro, é isso? Ser humano é ser imperfeito. Tem gente que esquece. Tem gente que não tem a concentração suficiente para entender, opa, estou no limite, deixa eu comandar. Aí ele identificou que chegou naquela altitude específica, a velocidade não diminuiu, dispara isso aí que esse camarada apagou. Exatamente. E essas colisões acontecem geralmente
que ele tá fazendo Não, esse não é por mergulho. colisão, não. Às vezes é distração mesmo. O paraquedista não checou o time. Ou tá curtindo a viagem ali, que esqueceu. tá na altura de abrir e não abre. Aí, pá, o dispositivo abre. Eu não consigo conceber um negócio desse. O cara Tem. se distrair com uma situação tão delicada quanto essa, né? Pois é. E esquece. Então, mas aí é que tá a disciplina. E é por isso que eu gosto de saltar só com pessoas experientes ou dentro do time. Porque as pessoas que estão no time com você, um time de alto nível, elas estão comprometidas com o grupo. E estar comprometido com o grupo é, na véspera do salto, não entornar, não beber, não dormir tarde, Dormir não bem. usar drogas, né? Existem pessoas e pessoas, a gente sabe. Pois né? é, né? Estar preparado fisicamente, estar preparado intelectualmente para o tipo de salto, estar corrente, né? Saltando com frequência. Então, assim, saber voar, o cara que treina no iFly. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. E isso facilita com que o salto seja mais seguro. Né? Vamos voltar agora pro seu IME. Porque a carreira militar, ela traz um fascínio para algumas pessoas. Tem um glamour. Tem um glamour. E eu acho muito bacana o militarismo. Gente, a gente tem opiniões e opiniões. A minha opinião é essa. E eu vejo muito, eu acho que funciona muito bem. São sempre muito organizados. A disciplina faz parte ali fortemente da formação desse pessoal. E lembro quando eu era adolescente, eu queria ir pro quartel. Eu era louco. Eu falei, não, eu quero servir. E eu fiz uma provinha lá na época, né? Foi no 58 Batalhão de Infantaria Motorizada, lá em Aragarças. Fiz a prova e tal. Meus amigos todos foram e eu não fui. E aí eu, contrariadíssimo, filho único e tal. Minha mãe, e aí, filho, o que deu no exército? Eu falei, mãe, não fui. E aí ela, mas por quê? Eu não sei. Aí fomos no quartel, eu falei, comandante. Agora eu falei assim, rapaz, vou ver sua prova aqui. Não, moço, faz o seguinte, faz uma ESA, faz um SPSEX, entra ali como oficial, tal, segue a carreira. Na época eu ainda tentei passar na ESA, eu reprovei por uma questão, eu fiquei chateadíssimo na época. Eu falei assim, cara, eu já levei assim, não, não é possível, você deve ser mão divina que não quer que eu faça, não sei o que é. E aí eu sei que meus amigos contavam histórias engraçadíssimas, porque eles começavam, o espírito de corpo é tão forte que a conversa deles era basicamente militar. Não, porque lá no exército é isso, no exército é aquilo. E ele me contou uma história, falou assim, bicho, nós vamos para um campo. Pra quem não sabe, campo eles vão pro meio do mato, ficam uns dias lá, um exercício. Ele falou assim, moço, e aí tinha uma descida muito forte, que sumia lá assim no meio do mato. E todo mundo que chegava lá gritava, meu Deus, me tira daqui. E aí eles ficavam desesperados que chegaram lá, não tinha ninguém, era só alguém falava assim, ó, grita aí, meu Deus. Grita sua mãe, minha mãe, socorro, quero minha mãe. Então não tinha nada. Isso eu entendo hoje que deve ser uma preparação mental pro camarada, esse tipo de trote, que é um trote saudável, mas é para instigar o cara a ter mais coragem para executar a missão. Eu vejo mais como talvez uma brincadeira. Uma brincadeira mesmo, né? Uma brincadeira. E eles falavam, eu achava muito engraçado eles contarem isso e chegavam contando, cara, tem um comandante lá que fez guerra na selva, né? Que acho que é um curso muito difícil também, né? Tem um comandante que fez comandos, aí eles falavam do pessoal dos paraquedistas quando tinha algum evento, porque lá era uma cidade que tem uma base da aeronáutica que tem um radar que faz uma cobertura do território nacional. Acho que tem outra ali, outra em Recife e Rio de Janeiro. Então tinha muito exercício militar. E às vezes ia um pessoal diferente lá fazer exercício, um lugar muito bonito e tal. E eles ficavam muito assim, vibrando com isso. E aí minha pergunta aqui, já fugindo um pouco do tema de paraquedismo, mas só se eu puder me ajudar nessa curiosidade, como que um jovem hoje que gosta, que se encanta por isso, que tem esse glamour, como que ele consegue cursar uma carreira militar para chegar a um posto de general, por exemplo? São muitas as portas, né? Mas basicamente hoje para você ir para a academia militar, que é a que forma os oficiais de carreira, você pode fazer uma prova direto para a escola preparatória de cadetes do Exército e de lá você vai para a academia, entendeu? Esse ano na escola preparatória já é considerado o primeiro ano da academia. Então, 1 ano na escola preparatória e 4 na academia, 5 anos de formação. É assim. Antigamente era diferente. Antigamente eram 3 anos na escola preparatória, 4 na academia e você poderia ir para a academia para o concurso direto ou até mesmo de colégio militar.
Eu fui para lá de Colégio Militar do Rio de Janeiro. Né? Uma aventura. E tem as outras opções, né? Tem escola de sargentos, para quem quer seguir a carreira de sargento, escola de sargento das armas, tem escolas técnicas, né? Escola de material bélico, tem a parte médica, medicina, você faz a escola de saúde, ou você pode servir como oficial ou sargento temporário também, porque o Exército tem um conjunto previsto, um número certo de pessoas, né? Em cada unidade militar, mas não é preenchido totalmente com o pessoal de carreira. Exatamente para ter oficial temporário, para ter essa renovação, essa troca de sangue. Oxigenação, né? né? Isso. O pessoal vem e sai, tem um tempo limite de 8 anos, 9 anos, depende, para o temporário. E o meu filho foi temporário, né? Também é paraquedista, salta comigo. Ah, é? Salta com o senhor? Que Saltar, maravilha! eu levo ele. Só não para as Big Waves, porque ele ainda não tem nível, mas está chegando. Já fez 100 e poucos saltos, já um dia vai chegar lá, se Deus quiser. Mas tem essas opções para seguir carreira. Você me perguntou assim, como é que você chega lá em cima? Isso. No topo. Né? A carreira que vai dizer isso. É o seu comportamento no segmento ali. Até major, nem pensei nisso. Só depois que fiz uma escola específica, que eu disse, poxa, acho que dá. As oportunidades estão surgindo. Né? Como surgiu o IME, acho que dá. Né? Porque as pessoas têm muito medo do Exército. Né? Não, o sargento grita com o soldado, o tenente grita com o sargento e com o soldado. É porque a fundamentação de toda a unidade militar, de qualquer planeta, de qualquer país do mundo, né, do planeta, é fundamentada em hierarquia e disciplina. Né? O que é hierarquia? É o estabelecimento dos diferentes graus hierárquicos. Né? Então, o major obedece ao tenente-coronel, que obedece ao coronel, que obedece ao general, entendeu? E vem lá embaixo assim, o soldado obedece ao cabo, que obedece ao sargento, que obedece ao subtenente, que obedece ao aspirante, que obedece ao segundo tenente, que obedece ao primeiro tenente, que obedece ao capitão, entende? Tem toda uma sequência. Então, essa estrutura hierárquica. E o que é a disciplina? É o acatamento integral das leis, ordens, regulamentos, normativos, com os quais a gente não transige, não deve transigir. Não contesta. Quando transige, você cometeu uma transgressão disciplinar passiva de punição. Então, fala em punição, não sei o que, vai ficar preso. Não, é uma restrição à liberdade que você fica no quartel, né? Um final de semana, fazendo o serviço do quartel. Aquilo que você deixou atrasado, você vai fazer quando ficou punido, vai tirar serviço, né? Fazendo a guarda do quartel, alguma coisa assim, faxina, etc. Então, o pessoal acha que o Exército, ou qualquer Força Armada, é uma instituição muito autocrática, por conta daquilo que a gente vê nos filmes, onde que o tenente mandou que eu entrasse na água e tal. Mas quando a gente pega um pelotão e coloca ele todo dentro da água, a gente vai junto. Todos os meus alunos, eu entrava junto com eles dentro. Exatamente, né? E não é uma instituição autocrática, muito democrática, né? Porque a gente faz parte de um time, principalmente paraquedista. Quando você entra lá na fila para pegar o paraquedas do general e do soldado é o mesmo. A fila é única, você pega o paraquedas da vez. Quando você vai para a porta, para você sair do avião num salto noturno, a área lá embaixo onde você vai pousar é a mesma. O obstáculo que pode ferir o soldado é o mesmo que pode ferir o sargento, o capitão, o major, o coronel e o general. A hora de recolher o paraquedas, o general recolhe o paraquedas dele e vai entregar no ponto de coleta dos paraquedas, entendeu? Então isso cria um espírito de corpo muito bacana, em que o soldado respeita o general e o general respeita o soldado da mesma maneira, porque a zona de lançamento, o local onde eles vão pousar é o mesmo. O risco do salto é o mesmo para todos. Isso cria uma unidade, isso cria uma união muito grande, um respeito muito grande. E esse é o diferencial. Para quem está de fora, não entende. Acha que um gritando com o outro, mandando não sei o quê. Há determinados momentos em que você tem que ser muito assertivo. Né? O militar é muito autocrático, dá ordens, não respeita o subordinado, porque isso está nos regulamentos, que o militar não pede favor, ele dá ordem. Capitão, quero que isso aqui seja feito. É uma ordem. É uma ordem. E isso a gente pratica o tempo todo, porque num momento de uma guerra, por exemplo, que você tem que dar uma ordem para o seu capitão levar a companhia dele, subir uma elevação e tomar um ninho de metralhadores, você dá ordem. E ele tem que sucessivamente dar ordem a todos os seus subordinados e ela tem que ser cumprida. Tem que ser executada. Não pode ter questionamento. Mas, capitão, eu não estou com vontade de ir agora. Não, ele tem que cumprir.
tem que cumprir a ordem, tem um timing, tem o tempo, tem uma sincronização de eventos que tem que acontecer. E isso só pode se você, no dia a dia, praticar. Isso tem que estar arraigado na cabeça do militar. Isso, tem que estar na sua mente e na sua memória muscular. E preparado o tempo todo. E é por isso que funciona. Às vezes o pessoal fala assim, mas o exército, o pessoal rala muito, o pessoal sofre, faz flexão, faz polichinelo. Mas imagina só, eu já vi alguns outros militares no podcast, eles falam, cara, o exército brasileiro é muito preparado. Ele é muito bem preparado. Os brasileiros que não botam fé nos militares, que não sabem a força, porque o exército brasileiro é respeitado internacionalmente. Muito. Eu lembro de ver um cara comentar num podcast, falou assim, olha, na Segunda Guerra, foi uma tropa ajudar ali, e os alemães falavam assim, o brasileiro é louco, o brasileiro não sabe guerrear, porque quando acabava a bala, o bicho atravessava o campo com um facão na mão e ia pra cima deles. Então, assim, o povo brasileiro já tem essa força, né, interior, só que eles ficam romantizando, não, mas é porque eles gritam. O cara tem que estar preparado para você ir proteger o seu país, proteger a nação inteira, você tem que estar pronto fisicamente, né? É verdade. O Brasil, né, a gente tem muita elasticidade. Então, a gente recebe uma pancada, a gente consegue absorver e superar. A gente tem muito jogo de cintura, né? Muita flexibilidade, muita capacidade de entender as situações e assumir o posto um do outro, né? Faleceu o tenente ali que estava na frente. Às vezes a gente faz esse exercício. Tenente, você está morto. Fulano, assume. O cara desempenha a função do tenente com perfeição, porque está no nosso intelecto o aprendizado dessa cadeia, né, de ordens, do que tem que ser feito, entender o que cada um tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Então, isso facilita muitas coisas, né? E aí, para você chegar lá em cima, é tudo uma questão de carreira, né? Tem aqueles que escolhem estarem entre os melhores. Não, eu quero estar entre os melhores. Vou estudar, vou me aplicar, vou fazer uma excelente carreira, vou cumprir os regulamentos, vou ser ponderado, vou ser honesto, vou andar sempre de acordo com os valores da instituição, que são muitos, não é? Vou respeitar meu subordinado para que ele me respeite, vou ser líder, vou liderar pelo exemplo. Então isso vai sendo observado ao longo da carreira. E aí você chega lá em cima, quando depois de 30 anos, 28 anos... Servindo a nação, estudando muito. Exatamente, você é avaliado, né, pelo menos 2 vezes por ano, né, por pares e subordinados. É mesmo. Então você chega lá em cima, é porque, poxa, esse cara aqui seguiu tudo que tinha. Então você tem uma variação horizontal, que é dos seus pares ali, e de baixo para cima, não sei, vertical inverso, não sei como é que chama. Vertical. E aí é onde os seus subordinados te avaliam. A horizontal ela não ocorre em todas as situações, em algumas situações que ela ocorre. Entendeu? Específica. Pois é, e é um bacana, né? E ela não é usada para go no go. Ela é usada para entender, opa, esse cara aqui tem um problema, vamos ver o que é que ele tem com a turma. Vamos entender a situação? Entender. Isso. Pois é, e isso não é dito, que o pessoal omite muito essa humanidade do exército, porque tem hierarquia, tem que ter. Você tem chefe hoje, tem que ter hierarquia. Você tem um pai, uma mãe dentro de uma casa, tem que ter hierarquia sobre o filho tem que seguir essas orientações, né, do pai. Só que o espírito de corpo fica tão grande que em alguns momentos a patente se apaga e você acaba olhando para o indivíduo em si. E uma coisa assim que ocorre muito na carreira também é a preocupação com a formação profissional, né? Então, você formou na escola ali, acabou? Não. Tem mais. Não, tem vários cursos que você pode fazer, né? Que o Exército, alguns demandam de forma compulsória, outros não é, vai fazer. Voluntária, né? Voluntária, você se inscreve, principalmente quando tem muitos candidatos, né? Alguns escolhem fazer os cursos mais difíceis, outros os cursos mais fáceis, não é? Isso faz diferencial, né? Como na vida, mas ao longo da carreira você vai se preparando para as diversas fases que você vai exercer, para os cargos que você vai exercer, funções que você vai exercer. Cargos ocupar, funções exercer ao longo da sua carreira, né? Entendeu? Então você vai ser um oficial de Estado-Maior. Você faz um curso de Estado-Maior. E aí você tem ali a sua posição 01, 02, ali você consegue ter sua colocação. E o Exército se reflete quase como o atleta de alto rendimento mesmo, porque é meritocracia pura. No esporte não tem essa de que
Ah, eu sou coitadinho, eu não consigo. Ou não consegue ou não consegue, só vai o melhor. Então, eu acho que tem um pouco disso que tem que ter. Senão, não teria razão. Tem uma frase que um amigo meu fala, ele fala assim, ó, enquanto o exército for o exército vai ser o exército. É um navio gigantesco, né? Que para desviar do iceberg tem que começar lá atrás. Tem que começar lá atrás. Não vai assim que funciona. Bem, estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo. Eu gostei demais de conversar aqui com Pedro Ronald. Pedrinho. No Skydive eu sou o Pedrinho. Que na equipe ali, o pessoal chama ele de Pedrinho, né? Os amigos. É um camarada que inspira bastante pela vitalidade, pela força, pela disposição, pela coragem. E ficou aqui mais nítido do que nunca, provado que traz frutos bons, né? Você tem aí recordes, superações, histórias bacanas e que nós temos que seguir, temos que nos inspirar, porque a vida é feita disso, de inspirações. E hoje muitos heróis que existem aí estão inspirando pro lado errado, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que só para fechar assim, eu posso falar de escalada, montanhismo. Eu gosto muito. Eu gosto de ver filmes de escalada e tal, essas coisas. Eu vejo também de acidentes aéreos, né? Para saber a hora que eu tenho que rezar. Mas escalada é uma coisa que você tem que se preparar muito e tem que ter muita disciplina e muita coragem e muita disposição para enfrentar. Muita energia para enfrentar os desafios, né? Temperatura, dificuldade de oxigênio, os obstáculos, o risco de você perder sua vida quase que o tempo todo, né? Às vezes você está com mais um ou dois, eles também estão na mesma vibe que você depende deles em muitas ocasiões, né? E aí assim, teve um cara que falou assim, vou escalar aquela montanha. E as pessoas disseram para ele assim, mas por que você vai fazer isso? Aquela montanha é muito alta, muito distante, muito íngreme, muito rochosa e muito perigosa. Aí o cara responde, isso está num livro, John, um cara da Califórnia. Aí o cara responde assim, pois vocês vão me ver acenando lá de cima, eu ter alcançado o objetivo, ou eu morto ao lado da pedra tentando alcançá-la. Olha só. Isso é o espírito mesmo dessa desbravação, né? Das coisas. E o que é mais perigoso? O que você acha? O montanhismo ou o paraquedismo? O que te deixa mais apreensivo assim na hora de fazer? É o montanhismo. É o montanhismo, né? Eu acho. Porque não tem paraquedas. Você cair dali deu ruim. É isso. De altíssimo nível, Olha só. Não, moço, eu vejo um vídeo dos caras subindo uns negócios sem equipamento nenhum. Eu acho aquilo uma maluquice, inclusive. O cara subindo só com breu, né? Como é que é o nome? É um pozinho branco? É isso. Mas não é breu, não. É outro pó. É outro pozinho, né? Eu não lembro o nome desse negócio. E aí eles colocam naquelas fendazinhas e falam, cara, que força é essa? Exatamente. Só ali, quase a unha segurando um camarada. Ele para, dá uma descansadinha e tum, vai subindo. É um negócio sensacional. Sensacional. Eu acho que nós só estamos aqui hoje no Brasil por pessoas que têm esse espírito de desbravador. Porque imagina só, antigamente o cara entrar no navio, despedir da esposa, não saber se é chegar do outro lado. Falar, não, eu vou, que tem uma terra pra lá, eu vou achar. Verdade. Então são pessoas assim que... Os nossos bandeirantes também, isso, né? Que abrem, né, os caminhos para que a gente possa hoje estar nessa facilidade que temos hoje. Verdade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom demais conversar com você. Eu que agradeço. Assim, eu, como sempre aprendo bastante trocando ideia com o senhor. Eu sou seu fã de carteirinha. Quero agradecer o senhor ter dado o prestígio de participar aqui do podcast. O meu companheiro não está aqui hoje. Ele ficou com medo de falar com o general. Eu estou brincando, ele passou mal, não ficou legal. Então, obrigado. Vou bater uma palma aqui, pessoal. Obrigado pela presença. General, valeu. Caso alguém queira me contactar, você tem meu número, né? A gente passa aqui informações adicionais, caso alguém queira. Quem quiser ir entender esse mundo de paraquedismo, comenta o vídeo aí que a gente vai dar o caminho das pedras para vocês. Tá bom? Quem quiser saltar vai gostar. E o salto, eu vou querer saltar, eu vou perder mais uns 10 quilos aí que eu vou. Beleza? Obrigado, gente. Valeu.